Estas, pois, eram as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. Os nomes dos filhos de Arão são estes: o primogênito, Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. São esses os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes que foram ungidos, a quem ele consagrou para administrarem o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai, e não tiveram filhos. Porém Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão, seu pai. Então disse o Senhor a Moisés: Faze chegar a tribo de Levi, e põe-nos diante de Arão, o sacerdote, para que os sirvam. Eles cumprirão o que é devido a ele e a toda a congregação, diante da tenda da revelação, fazendo o serviço do tabernáculo. Cuidarão de todos os móveis da tenda da revelação, e zelarão pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, fazendo o serviço do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão e seus filhos, de todo lhes são dados da parte dos filhos de Israel. Mas Arão e seus filhos ordenarás que desempenhem o seu sacerdócio, e o estranho que se chegar será morto. Disse mais o Senhor a Moisés: Eu mesmo tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito, que abre a madre, entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus, porque todos os primogênitos são meus. No dia em que feria todos os primogênitos na terra do Egito, santifiquei para mim todos os primogênitos em Israel, tanto dos homens como dos animais, meus serão. Eu sou o Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai: Conta os filhos de Levi, segundo as casas de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem da idade de 1 mês, para cima. E Moisés os contou conforme o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. E estes são os nomes dos filhos de Gerson pelas suas famílias: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas famílias: Amram, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari, pelas suas famílias: Mali e Muzi. São essas as famílias dos levitas, segundo as casas de seus pais. De Gerson era a família dos Libnitas e a família dos Simeitas. São estas as famílias dos Gersonitas. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima. Sim, os que deles foram ser contados eram 7.500. As famílias dos Gersonitas acampar-se-ão atrás do tabernáculo, ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Elesaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão a seu cargo na tenda da revelação o tabernáculo e a tenda, a sua coberta e o reposteiro da porta da tenda da revelação, e as cortinas do átrio, e o reposteiro da porta do átrio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o seu serviço. De Coate era a família dos Enramitas, e a família dos Izaritas, e a família dos Hebronitas, e a família dos Uzelitas. São estas as famílias dos Coatitas. Segundo o número de todos os homens da idade de 1 mês para cima, eram 8.600 os que tinham a seu cargo o santuário. As famílias dos filhos de Coate acampar-se-ão ao lado do tabernáculo para a banda do sul. E o príncipe da casa paterna das famílias dos Coatitas será Elisafã, filho de Uziel. Eles terão a seu cargo a arca e a mesa, o candelabro, os altares e os utensílios do santuário com que ministram, e o reposteiro com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote. Ele terá a superintendência dos que têm a seu cargo o santuário. De Merari era a família dos Malitas e a família dos Musitas. São estas as famílias de Merari. Os que deles foram contados, segundo o número de todos os homens de 1 mês para cima, eram 6.200. E o príncipe da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiail. Eles se acamparão ao lado do tabernáculo, para a banda do norte. Por designação os filhos de Merari terão a seu cargo as armações do tabernáculo e os seus travessões, as suas colunas e as suas bases, e todos os seus pertences, com todo o seu serviço, e as colunas do átrio em redor e as suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Diante do tabernáculo, para a banda do oriente, diante da tenda da revelação, acampar-se-ão Moisés, e Arão com seus filhos, que terão a seu cargo o santuário, para zelarem pelo cumprimento dos deveres dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar será morto. Todos os que foram contados dos levitas, que Moisés e Arão contaram por mandado do Senhor, segundo as suas famílias,
todos os homens de 1 mês para cima, eram 22.000. Disse mais o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e tome o número dos seus nomes. E para mim tomarás os levitas, eu sou o Senhor, em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar de todos os primogênitos entre o gado de Israel. Moisés, pois, contou, como o Senhor lhe ordenara, todos os primogênitos entre os filhos de Israel. E todos os primogênitos, pelo número dos nomes, da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, eram 22.273. Disse ainda mais o Senhor a Moisés: toma os levitas em lugar de todos os primogênitos entre os filhos de Israel, e o gado dos levitas em lugar do gado deles, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Pela redenção dos 273 primogênitos dos filhos de Israel, que excedem o número dos levitas, receberás por cabeça 5 siclos, conforme o ciclo do santuário os receberás. O ciclo tem 20 geras, e darás a Arão e a seus filhos o dinheiro da redenção dos que cedem o número entre eles. Então Moisés recebeu o dinheiro da redenção dos que cederam o número dos que foram remidos pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro, 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro da redenção a Arão e a seus filhos, conforme o Senhor lhe ordenara.